Você já teve diante de situações em que você teve medo ou talvez incerteza se você conseguiria ter sucesso ou se você conseguiria executar a missão que estava diante de você? Por muitas vezes eu já passei por isso, muitas vezes acredito que você já passou por isso, de estar diante dos propósitos que Deus tem sobre a nossa vida e se sentir pequeno, ou se sentir menor, ou se sentir incapaz de executar aquilo. E de certa forma, nós temos que ter sim isso dentro de nós, porque nós vamos sempre ser menores do que aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tudo que Deus nos confia, todo propósito, todo nosso chamado, toda nossa missão é maior do que nós. E eu costumo dizer isso, eu aprendi isso, que se você se sentir capaz ou se você se sentir bom o suficiente para fazer aquilo que você julga que Deus está te entregando, com certeza isso não é um de Deus para você. Porque toda missão e todo propósito dado por Deus vai ser sempre muito maior do que nós. A gente sempre vai olhar para os propósitos de Deus e vamos se sentir pequenos, incapazes. Por quê? Porque a gente não consegue fazer com a nossa força do nosso braço. A gente não consegue fazer com a força do nosso entendimento. Mas o que vem de Deus, a gente só consegue fazer na força dele, através de capacitação sobrenatural. Então, eu quero trazer uma palavra hoje para você que está no livro de 2 Timóteo. Nesse livro, Paulo está escrevendo para esse filho amado, para esse discípulo Timóteo. Um jovem pastor, talvez historiadores dizem que ele tinha de 18 a 20 anos, ali no final da adolescência, início da juventude. E esse jovem, chamado Timóteo, Paulo deixa ele encarregado de pastorear e liderar uma igreja. Imagina só a dificuldade de liderar uma igreja, de pastorear uma igreja, sendo tão jovem, já algo tão desafiador. Mas fora isso, naquele contexto, aquela igreja ainda estava passando por uma perseguição. Roma se levantou com uma perseguição muito forte, exatamente na época dessa carta. Então, por já ser difícil, por já ser algo desafiador por si só, ele ainda existia essa perseguição, essa pressão vindo de Roma. Então, eu creio que foram dias muito difíceis para Timóteo. Mas diante desse cenário, o apóstolo Paulo escreve uma carta. E eu queria ler 2 Timóteo 1, especificamente os versículos 6 e 7, que diz assim: por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E eu aprendo duas coisas aqui. Porque a primeira, Paulo diz, reavive o dom que é em você. Ou seja, muitas vezes nós já temos as ferramentas necessárias nas nossas mãos. Muitas vezes Deus já distribui dons sobre a nossa vida, Deus já derramou dom, já derramou graça suficiente para que a gente possa fluir, para que a gente possa exercer determinadas funções e propósitos. Mas nós simplesmente rejeitamos isso e deixamos apagar, assim como Paulo fala. A Timóteo aqui, ele já tinha o dom. Timóteo aqui, ele já tinha recebido unção, graça. Mas o apóstolo Paulo diz, Timóteo, reavive o dom, ou seja, você já tem o dom, mas por algum motivo, pela covardia, pelo medo, por se sentir incapaz, você deixou esse dom se apagar, você deixou esse dom se esfriar. Então, Deus não precisa vir e te dar dom de novo, não precisa vir e distribuir dom sobre você de novo, ou seja, já foi dado, já te foi distribuído, você já recebeu, você só precisa reanimar, reavivar. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, nós já temos tudo que nós precisamos, Deus já distribuiu tudo que nós precisamos. Nós só não podemos deixar que isso apague. Nós precisamos continuar animando, reavivando esse dom, essa chama, todos os dias da nossa vida. E a segunda coisa que eu aprendo é que Paulo vai dizer que Deus não nos deu espírito de covardia. Ou seja, Deus não nos deu um espírito para que a gente ande em medo, covardes, se sentindo pequenos, se sentindo menores. Deus não nos deu esse espírito. Mas qual foi o espírito que Deus nos deu? De poder, de amor e de moderação. Ou seja, Ele está nos ensinando aqui, não viva uma vida covarde, não viva uma vida com medo. Por quê? Porque Deus já nos liberou um espírito de poder, ou seja, um espírito para que a gente flua em milagres, flua em sinais, flua em maravilhas, para que a gente possa ver pessoas sendo curadas, para que a gente possa ver portas que estão fechadas sendo abertas, para que a gente veja cenários que estão desfavoráveis se convertendo, mudando e virando favoráveis pelo poder da palavra de Deus, pelo poder que está em Deus, pelo poder que está no Espírito que está em nós, que foi entregue a nós através do Espírito Santo. E se o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, existe o poder de Deus, existe milagre, existem coisas que nós podemos viver sobrenaturais.
Não só isso, Ele também nos deu o espírito de amor, ou seja, Ele já nos deu graça, já nos deu capacidade de amar. Amar aqueles que nos amam, amar nossa família sim, mas principalmente aqui, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que estão vindo contra nós, amar aqueles que estão vindo nos perseguir, nos pressionar. Assim como Timóteo aqui, com aquela igreja, estava vivendo um momento de pressão, de perseguição. Deus deu um espírito que eles eram capazes de amar essas pessoas. Porque no Evangelho isso é mais do que necessário. Porque o Evangelho é isso, não é só amar aqueles que nos amam, mas amar até aqueles que nos perseguem. E a gente sabe que isso não é fácil de fazer com as forças do nosso braço, com o nosso entendimento. Porque a nossa carne, a nossa alma, quando nós somos perseguidos, quando nós somos ofendidos, a nossa vontade é ofender de volta, é perseguir de volta. Mas não, no Evangelho, a gente tem que amar aqueles que nos perseguem. Mas a boa notícia é que Ele já nos deu um espírito de graça para que a gente possa fazer isso. E por último, Ele diz que Deus nos deu um espírito de moderação, ou seja, um espírito de autocontrole, um espírito que a gente pode permanecer tranquilo, pode permanecer em paz, no meio do caos, no meio dos problemas, no meio daqueles momentos que a gente está pressionado, não vê mais saída e que a gente quer chutar o balde, que a gente quer largar tudo. A gente já tem um espírito de moderação, ou seja, um espírito de autocontrole, um espírito de tranquilidade. A gente pode ter autocontrole, a gente pode ficar tranquilo, porque Deus já deu esse espírito sobre nós. Então é isso, que você vê nesse vídeo, minha oração aqui, tudo aquilo que já foi depositado sobre você, todo o dom, toda a graça, toda a unção, seja reavivado, seja reanimado, para que você possa continuar correndo a carreira que lhe foi proposta. E que você não ande mais com medo, não ande mais covarde, mas que diante das circunstâncias, diante dos problemas, você lembre que você tem um espírito de poder sobrenatural, você tem um espírito para amar, você tem um espírito de moderação, um espírito de autocontrole, um espírito de tranquilidade. Amém? Que essa palavra edifique a sua vida, que tomara que isso faça sentido e que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Um abraço.